Bom, a aposentadoria mexe com todo mundo, é um tema delicado. A gente vem tratando do assunto aqui no Em Pauta e assinantes entraram em contato com o CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador. Mara, tem quem acha, inclusive, que você defende o fator previdenciário. Defende ou não? Não, eu não defendo, eu não estou aqui para defender uma coisa ou outra, eu estou aqui para trazer informação, e essa informação é importante, esse debate é importante, para quê? Para não acontecer de você ficar numa situação difícil lá na frente, tá? Então vamos lá, chegaram várias perguntas, eu separei por blocos para a gente analisar, responder cada uma delas. Eu fui pesquisar no Ministério, com fontes, com estudiosos, para a gente responder cada uma, para que a gente então consiga entender e avaliar esse problema, que é um problema importante para a economia brasileira, para que a gente não fique numa situação difícil lá na frente. O primeiro ponto é o seguinte, vieram muitas perguntas falando, olha, você tem que pensar nos trabalhadores que começaram cedo, com 13, 14 anos, que contribuíram durante todo esse tempo, enfim, e nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar em profissões com menos esforços físicos e tal. Então, a primeira coisa para a gente discutir é o seguinte, o fator previdenciário, ele atinge 28% dos aposentados, porque a grande maioria se aposenta pela idade. Ele vai e completa a idade. Por quê? Porque, e são os benefícios mais baixos. Por quê? Porque essas pessoas entraram se formalizaram há pouco tempo, trabalharam, quando começaram a trabalhar, viviam na informalidade. Então, realmente, a grande maioria nem foi afetada pelo fator previdenciário, tá? Ele foi criado para inibir as aposentadorias precoces, né? E a grande maioria da população brasileira, ela, na verdade, se formalizou há pouco tempo. Quando fala que começa a trabalhar aos 13, 14 anos de contribuição, 15 anos, são crianças mais abastadas que os pais contribuíram, porque as crianças que trabalham de classes mais baixas, que trabalham na informalidade, o que é outro problema gravíssimo. Elas ficam e crescem na informalidade e vão se formalizar muito tempo depois. Enfim, o Brasil fez um trabalho para formalização, você teve um aumento de trabalhadores com carteira assinada. O outro ponto, em relação a contribuir, recebia 12 salários mínimos e agora só recebo 4. Várias perguntas com esse ponto, né, chamando a atenção para esse ponto de terem perdido tanto. O que aconteceu? Lá no começo dos anos 90, antes do fator previdenciário, e isso não tem a ver efetivamente com o fator previdenciário e idade da aposentadoria, tem a ver que separou, né? O benefício, tirou o benefício e deixou de ser atrelado ao salário mínimo. Por quê? Porque senão você não tinha condições de dar aumento no salário mínimo para os trabalhadores. Então, você tem o piso do benefício, ele nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, os outros não, os outros têm a correção dele, tiveram correção. O número que eu peguei é de 2000 a 2000, tá aqui ó, na arte. O reajuste de 1995 a 2012, o piso, né, do benefício, que esse sim acompanha o salário mínimo, teve um ganho real de 143%. E o benefício, ele teve um ganho real de 17%. Ele teve um ganho real, ele teve um ganho acima da inflação, mas não acompanhou o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo teve um ganho muito maior, né? Para quê? Para que a gente tenha um salário mínimo melhor para as famílias, para que as famílias sobrevivam. Outro ponto de reclamação é o seguinte, olha, várias críticas e perguntas. Contribuir por 30 anos, a pessoa paga a previdência somente para a sua própria aposentadoria. Importante entender o formato da previdência, do regime geral. Como é que é? Quem entra paga para quem está aposentado. Não existe uma conta sua que você capitaliza. Na verdade, é o regime que eles chamam de regime de repartição simples. Então, você que entra, o pessoal que está trabalhando, paga para quem está aposentado e para quem não pôde pagar, enfim, é assim que funciona. Esse é o modelo. E por isso que diz que as contas mostram que não fecha no futuro. Por que hoje
hoje fecha, porque a gente vive o bônus demográfico. Significa o quê? A gente ainda tem mais gente entrando do que gente aposentada, você ainda tem muitos jovens, mas essa estrutura está mudando. E aí você não vai ter quem pague as pessoas que estão se aposentando, você não vai ter dinheiro para pagar, e esse é o risco, dessas pessoas entrarem, então depois aposentadas, entrarem numa situação de dificuldade. Teve uma outra reclamação, pergunta muito pertinente, que é em relação à aposentadoria urbana e à aposentadoria rural. A urbana é superavitária. É verdade. Vocês estão corretíssimos. A urbana é superavitária e a deficitária é a rural. A gente pegou esses números também no Ministério para mostrar, olha, a arrecadação da Previdência Urbana é 290, na rural 6,1. A despesa na urbana 259, então você vê que cobre, né? E na rural 75. Existe essa diferença, mas é exatamente o que a gente falou agora há pouco. O regime é esse, regime de previdência social em que você tem um regime de repartição simples, então, e solidariedade, enfim, solidário. Então as pessoas recebem e pagam para aqueles que se aposentaram e que não puderam contribuir. A conclusão que a gente tem é que é necessário uma grande discussão para diminuir ao máximo o prejuízo, se é que se pode chamar assim, que os aposentados venham a ter no